Você já se perguntou como um simples desenho infantil pode carregar dentro de si verdades profundas sobre o comportamento humano? Masha e o Urso, por mais que pareça apenas uma obra para divertir crianças, esconde camadas psicológicas complexas que falam diretamente sobre quem somos, como crescemos e como nos relacionamos. Por trás da risada provocada pelas travessuras de Masha ou da paciência quase infinita do urso, existe um espelho da infância caótica e da função protetora que moldam nossa vida desde cedo. É como se, ao assistir a essa série, estivéssemos diante de um laboratório cultural e psicológico, onde cada cena revela muito mais do que aparenta. Neste vídeo, vamos além da superfície. Vamos explorar como Masha representa não apenas a criança curiosa e inquieta, mas também a energia criativa e o caos que todos carregamos na infância, e muitas vezes até na vida adulta. Também vamos analisar o urso, não só como um personagem bondoso, mas como a personificação do arquétipo do protetor, aquele que traz ordem, paciência e estabilidade em meio ao turbilhão. Se você é estudante de psicologia, pai, mãe, ou simplesmente alguém curioso sobre como o entretenimento influencia e reflete nosso comportamento, prepare-se. Até o final, você nunca mais verá Masha e o Urso da mesma forma. Criada em 2009 pelo estúdio russo Animacord, Masha e o Urso nasceu como uma produção local com o objetivo de levar ao público infantil uma narrativa simples, engraçada e envolvente. A história rapidamente conquistou não apenas as crianças russas, mas também espectadores de diferentes países, transformando-se em um fenômeno global. O canal oficial no YouTube soma bilhões de visualizações, colocando a série entre as produções infantis mais assistidas do mundo. Mas o que chama a atenção não é apenas sua popularidade, e sim o motivo pelo qual ela se espalhou tão rapidamente para culturas tão distintas. Sua capacidade de transmitir valores universais a partir de símbolos profundamente enraizados no contexto russo. Enquanto muitas produções infantis globais seguem fórmulas de mercado padronizadas, Masha e o Urso se manteve fiel às suas raízes culturais. O cenário da floresta, a casa de madeira do urso, os objetos típicos do cotidiano russo, tudo isso aparece sem adaptações superficiais, mostrando que o que é autêntico também pode ser universal. O humor físico, quase sem falas, ajuda a romper barreiras linguísticas, mas a verdadeira força da obra está em sua base psicológica. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, reconhece a energia caótica da criança e a paciência do adulto cuidador. É essa simplicidade sofisticada que torna a série tão cativante e, ao mesmo tempo, um material rico para análises mais profundas. Masha é, sem dúvida, o coração pulsante da série. Sua energia incontrolável, sua curiosidade incessante e sua tendência a criar confusão em qualquer situação não são apenas características cômicas, mas representações simbólicas da própria infância. Crianças pequenas, em sua fase inicial de desenvolvimento, vivem em um constante estado de experimentação. Elas testam limites, exploram ambientes e desafiam regras, não por maldade, mas como forma de construir aprendizado. Nesse sentido, Masha é um retrato fiel dessa fase caótica, em que a imaginação e a inquietude andam de mãos dadas. Do ponto de vista psicológico, podemos observar elementos que dialogam com as teorias de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo, onde a criança aprende ativamente por meio da interação com o mundo, mesmo quando erra ou provoca desordem. A cada travessura de Masha, vemos essa necessidade de agir para compreender, de experimentar para assimilar novas informações. Sob a ótica de Vygotsky, é possível relacionar Masha à importância do outro no processo de aprendizagem. Ela só cresce e se transforma porque tem o urso como mediador, alguém que orienta, mesmo que pacientemente, após o caos. Sua figura também pode ser entendida dentro da psicanálise, como uma expressão simbólica da energia pulsional infantil, do desejo de liberdade sem restrições. Esse aspecto caótico é fundamental porque mostra que o crescimento humano não acontece em linha reta, mas entre erros, conflitos e descobertas. Cada episódio em que Masha desarruma, quebra ou invade limites é, na verdade,
uma metáfora para os processos internos de aprendizado, onde o caos se torna o terreno fértil para a criatividade e a transformação. Se Masha é o caos da infância, em sua forma mais pura, o urso é a personificação da ordem e da estabilidade. Ele não fala muito, não precisa de grandes gestos para se impor, mas sua presença é constante, firme e segura. Na psicologia junguiana, podemos entendê-lo como o arquétipo do protetor. Aquele que cuida, oferece abrigo e mantém a criança em segurança, mesmo quando ela insiste em ultrapassar limites. Essa imagem não se restringe ao desenho animado. É uma metáfora das figuras parentais e cuidadoras presentes na vida de todos nós. O urso representa paciência e contenção emocional. Em muitos episódios, ele se vê diante de situações de extremo estresse causadas por Masha, mas sua resposta raramente é agressiva. Em vez disso, ele reorganiza, repara ou simplesmente aguarda que a confusão se acalme. Esse comportamento reflete a função psicológica do cuidador: dar limites sem destruir a espontaneidade, corrigir sem anular, ensinar pelo exemplo silencioso. Para os pais que assistem à série, é fácil reconhecer nesse personagem a eterna luta de equilibrar disciplina com carinho. Do ponto de vista simbólico, o urso é também uma representação cultural. Na tradição russa, o animal é associado à força, resistência e sabedoria. Ele é visto como um guardião da floresta, um ser que observa mais do que fala e cuja autoridade não se impõe pelo medo, mas pela solidez de sua presença. Dentro da narrativa da série, ele é aquele que transforma o caos de Masha em aprendizado. Não por acaso, é ao lado dele que a menina se desenvolve, experimenta e aprende. Sem a paciência do urso, o caos seria apenas destruição. Com ele, o caos se transforma em oportunidade de crescimento. Quando observamos a relação entre Masha e o urso, percebemos que a força da narrativa não está apenas nas características isoladas de cada um, mas no contraste que se estabelece entre eles. De um lado, temos a energia descontrolada da infância, que cria desordem, experimenta sem limites e insiste em desafiar qualquer forma de regra. Do outro, a presença estável do protetor, que organiza, repara e estabelece os contornos necessários para que essa energia não se perca em destruição. O que torna a série tão fascinante é exatamente essa dança constante entre caos e ordem, liberdade e contenção. Na psicologia do desenvolvimento, esse equilíbrio é fundamental. Uma criança que cresce apenas em meio ao caos dificilmente encontra segurança para aprender. Já uma que vive sob controle absoluto não tem espaço para explorar e desenvolver autonomia. A convivência entre Masha e o urso mostra que o aprendizado verdadeiro surge da tensão entre essas duas forças. Quando Masha ultrapassa limites, ela experimenta a liberdade. Quando o urso intervém, ela encontra a contenção necessária para transformar a experiência em algo significativo. Essa dinâmica não é restrita ao desenho. Ela reflete a realidade de qualquer relação entre pais e filhos, professores e alunos, ou cuidadores e crianças. Todos os dias, adultos se deparam com a necessidade de permitir a exploração, mas também de estabelecer limites. A vida, afinal, é um constante movimento entre a desordem criativa e a disciplina que dá forma a essa energia. Ao simbolizar essa dinâmica de forma tão simples e acessível, Masha e o urso não apenas diverte, mas também nos lembra de que o desenvolvimento humano é, por natureza, uma dança entre extremos. Uma das razões pelas quais Masha e o urso conquistou não apenas crianças, mas também adultos ao redor do mundo, é justamente o fato de servir como um espelho da vida real. Muitas situações mostradas nos episódios são facilmente reconhecidas por pais e cuidadores. As birras inesperadas, a curiosidade que não tem limites, a energia que parece nunca acabar. Masha, com seu comportamento imprevisível, representa aquilo que todos já viveram em algum momento da infância ou presenciaram em casa. O urso, por sua vez, reflete a paciência que todo adulto precisa encontrar dentro de si. Quantos pais já não se sentiram sobrecarregados, tentando manter a ordem enquanto a criança transforma o ambiente em um verdadeiro campo de experimentação? Ao assistir a série,
muitos adultos se identificam com essa luta silenciosa de equilibrar cuidado com disciplina, carinho com limites. Esse reflexo não apenas provoca riso, mas também desperta empatia. O público percebe que não está sozinho em seus desafios cotidianos e que a infância caótica não é um defeito, mas parte natural do processo de crescimento. É como se a série dissesse: isso é normal e você não está só. Ao transformar comportamentos comuns em narrativa leve e divertida, Masha e o Urso reforça a ideia de que a vida real pode ser caótica, mas também está cheia de momentos de aprendizado e crescimento, tanto para as crianças quanto para os adultos que as acompanham. O entretenimento infantil não é apenas uma forma de passar o tempo. Ele molda percepções, reforça valores e pode impactar diretamente no desenvolvimento emocional e social das crianças. Desde cedo, personagens se tornam modelos de comportamento, transmitindo mensagens sobre convivência, resolução de conflitos e até sobre como lidar com emoções. Em Masha e o Urso, isso fica evidente. A energia caótica de Masha ensina a importância de explorar, enquanto a paciência do urso mostra o valor da calma e da resiliência diante dos desafios. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento apontam que crianças aprendem não apenas pelo que é dito, mas também pelo que é observado. Ao assistir Masha bagunçar e depois ver o urso reorganizar e trazer equilíbrio, os pequenos internalizam a ideia de que existe espaço para a liberdade, mas que ela deve ser acompanhada por limites. Essa dinâmica, apresentada de forma leve e divertida, ajuda a estruturar noções de causa e consequência, além de promover reflexões indiretas sobre convivência social. Por outro lado, para adultos, o entretenimento infantil pode servir como uma ferramenta de autoconhecimento. Pais e cuidadores, ao se verem nos personagens, conseguem refletir sobre seu próprio papel de mediadores entre o caos e a ordem, percebendo que o desafio da paciência e do cuidado é universal. Assim, o desenho cumpre uma dupla função: diverte e educa as crianças, ao mesmo tempo em que promove reflexões profundas em quem acompanha ao lado delas. Masha e o Urso não se limita a representar arquétipos psicológicos. A série também é um reflexo cultural que traduz valores profundamente enraizados na sociedade russa. O cenário da floresta, por exemplo, não é um espaço escolhido ao acaso. Na tradição russa, a floresta é símbolo de mistério, sabedoria e conexão com a natureza. Já a casa do urso, construída em madeira e recheada de objetos típicos, representa o lar tradicional russo, onde hospitalidade e aconchego são valores fundamentais. Esses elementos tornam a animação uma espécie de cartão cultural do país. Os personagens também carregam significados culturais. O urso, como já vimos, é um símbolo nacional russo, presente em contos, lendas e até como metáfora política do país. Ele personifica força, resistência e paciência. Já a Masha representa a criança travessa, mas também traduz um traço cultural de energia e resiliência associada à infância russa. Ao unir esses dois personagens, a obra cria uma narrativa que não é apenas sobre indivíduos, mas sobre valores coletivos que se perpetuam de geração em geração. Do ponto de vista antropológico, a série mostra como o entretenimento pode ser um veículo de preservação cultural. Mesmo em um formato moderno e globalizado, Masha e o Urso transmite tradições, reforça a importância da família e da comunidade e convida o público internacional a conhecer um pouco da Rússia. Assim, a série não apenas diverte, mas também educa, transformando-se em um elo entre culturas diferentes. Assistir a Masha e o Urso pode ser uma experiência mais profunda do que simplesmente acompanhar as aventuras de uma criança e seu amigo protetor. A série nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Masha, com sua energia caótica, pode ser vista como a representação do nosso lado infantil, impulsivo, criativo e inquieto, aquele que ainda busca experimentar e aprender sem medo de errar. Já o urso, com sua calma e paciência, simboliza a parte madura que cada um precisa cultivar: a capacidade de proteger, organizar e dar sentido ao caos interno e externo. Esse contraste serve como metáfora do equilíbrio psicológico que todos buscamos. Em muitos momentos da vida, somos Masha,
correndo sem freios atrás de nossos impulsos. Em outros, somos o urso, responsáveis por conter, guiar e cuidar. Reconhecer essas duas forças em nós mesmos pode ser um passo importante para o autoconhecimento. O desenho, então, deixa de ser apenas entretenimento infantil e se transforma em uma ferramenta de reflexão. Até que ponto estamos deixando o caos dominar? E até que ponto estamos permitindo que a paciência e o cuidado deem forma ao nosso crescimento? Ao longo desta análise, vimos que Masha e o urso vai muito além do entretenimento infantil. É uma metáfora da vida, das relações humanas e do equilíbrio que todos buscamos entre caos e ordem. A infância representada em Masha e a paciência do urso revelam aspectos universais que atravessam culturas e falam diretamente à nossa experiência. E agora fica a pergunta: em quais momentos da sua vida você se identificou com Masha? E em quais precisou ser o urso? Compartilhe sua visão nos comentários, inscreva-se no canal e continue refletindo conosco.